vezes 2 igual a 8, ok? Então, 2 a terceira igual a 8. 5 a segunda, 25. Não é isso? 3 a quarta, né? Dá 81, se não estou enganado, né? Deixa eu ver aqui. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Ó, 10 a terceira. Primeiro macete, viu? Bizu. A gente vai hoje treinando muito isso. Se está a terceira, isso aqui não tem cálculo. Você não precisa fazer isso aqui, não. 10 vezes 10 vezes 10. Simplesmente faça assim, ó. Mas não é 10 a terceira? Repete 1 e bota 3 zero. 1, 2, 3. Tá vendo? Se fosse, por exemplo, 10 a quinta. Aí você repete 1 e bota 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Que número é esse? Esse aqui é 100 mil. Beleza? Então, potência de base 10 são as mais simples, as mais tranquilas. Essa outra aqui, por último, né? 7,2, 49. Beleza? Então, isso aqui é muito tranquilo, tá certo? Sei que vocês sabem, mas sempre aparece um bizu ou outro aqui para a gente dar um feedback nisso, ok? Vamos para essa outra agora aqui. Vamos lá, essas outras aqui. Aqui, perceba que vai começando a aparecer a questão dos macetes aqui, né? Esse aqui. Deixa eu aumentar ela aqui um pouquinho. Depois eu envio essa aula para vocês, tá bom? Como eu fiz da última vez. Ó, esse daqui. Então, percebam uma coisa. Sempre em que o expoente for negativo, aqui está se referindo ao inverso da base. Sempre. E você repete o expoente. Sempre que você tiver o expoente negativo, você vai inverter a base e vai repetir o expoente com o sinal trocado. Isso quer dizer que 2 elevado a menos 3 é igual a. Aí você vai inverter a base e vai repetir o expoente, só que agora com o sinal trocado. Aí era negativo, ficou positivo, beleza? Então isso aqui é como? Isso aqui é como se fosse assim, o 3 está elevando, né? Está elevando a 1 e a 2. Então é como se fosse assim, ó, 1 a terceira, 2 a terceira. Beleza? 1 a terceira é 1 mesmo, né? E 2 a terceira é 8. Então dá isso aqui, ó. Que eu também poderia representar assim, ó, 8 elevado a menos 1. Por quê? Inverti de novo aqui e trouxe para cá. Então isso também pode ser feito. Essas coisinhas aqui no meio de questão acontecem o tempo todo e vocês têm que estar preparados para isso, tá bom? Então isso aqui pode acontecer. Geralmente eu vou fazer o seguinte, quando tem isso aqui, ó, 2 elevado à terceira, ao invés de eu fazer isso aqui, ó, tipo, elevado ao numerador e ao denominador, tipo assim, né? Que você sabe que você tem que invertir, né? Você sabe que você tem que fazer isso aqui. 3. Ao invés de eu fazer isso aqui, como eu sei que de 1 sempre é 1 mesmo, então você só faz o de 2, tá bom? Então vai ficar 1 sobre 8. Tranquilo? Então isso aqui vai ser uma coisa que a gente vai fazer o tempo todo, meio que pulando essa parte aqui. 5 elevado a menos 2. A mesma coisa. Ó, você vai inverter a base sempre por conta do sinal negativo, viu? Sempre por causa do sinal negativo. E aqui 2. Então aqui, ó, não vou elevar 1, porque eu sei que vai ser ele mesmo. E agora aqui o 5 eu faço. Então vai ficar 1 sobre 25. Ou o quê? Ou 25 elevado a menos 1. Porque não está invertido. É uma maneira de eu trazer ele para cima. É pegar o expoente dele e botar menos 1. Esse daqui, ó, 10 menos 1. Tá bem claro que é, né? 1 sobre 10. Ah, mas 1 sobre 10 é elevado a 1. É, mas não precisa, não está elevado a 1? Não precisa, né? Esse daqui, 3 elevado a menos 4. Então, como é que fica isso aqui? Você inverte. 3, ó, e continua levando ao mesmo 4, só que com o sinal agora positivo. Você vai trocar sempre o sinal. Então, aqui ia ficar 1 sobre 81. Pessoal, se tiver alguma dúvida em relação a qualquer uma dessas passagens aqui, podem me parar e perguntar, viu? Porque a ideia é essa, tá bom? Deixa eu ver uma coisa aqui. Esse meu volume, deixa eu ver se alguém pediu. Eu escutei um negócio aqui. Se alguém pediu para entrar, não. Continua, então, a mesma.
Bom, aí vocês perguntam, tá bom? Esse último aqui, ó, o 7 à segunda. Mesma coisa, né? 1 sobre 7 à segunda. Tu pode fazer assim, ou pode fazer assim, se quiser. Tanto faz, né? 1 sobre 49. Pronto. 1 sobre 49, 1 sobre 81, 1 sobre 10. Então isso aí é tranquilo, ok? Vamos ver a próxima. Fiz esse aqui, foi fazer esse aqui agora. Expoente fracionário. Exercícios com. Vou botar para cá para esticar. Expoente fracionário. Só tem uma pequena diferença, né, pessoal? Vejam só. Geralmente a gente estuda potenciação e radiciação. É isso? Esse assunto aqui, quando você vê uma potência, né, mas o expoente dele é uma fração, é uma maneira de unir os dois assuntos. Entendeu? Isso aqui é a união da radiciação com a potenciação. Veja que aqui está escrito em forma de que isso aqui é uma potenciação, não é isso? Assim, mas aí eu converto ele muito facilmente para uma radiciação. E como? Como é que eu converto isso? Pessoal, vejam bem. Toda vez que você tem um número assim, por exemplo, isso aqui, ó, 4, 1 sobre 2. Toda vez que você tem isso, tá certo? É o mesmo que 4 raiz quadrada desculpa, raiz quadrada de 4. Tem esse 2 aqui, que é um índice, tá vendo? Da fração denominador, não é 1 sobre 2, né? Esse 2 aqui. Esse 2 ele vem para cá, ó. Mas como a raiz é quadrada, geralmente você não bota, tá certo? Então, a raiz quadrada de 4, né? 2. Na verdade, é mais ou menos 2, mas tudo bem, vamos deixar assim, 2. Tá certo? Isso quer dizer que raiz quadrada de 1 sobre 2 não é? É 2. Então, é a mesma coisa. Raiz quadrada, desculpa, pessoal, não é raiz quadrada de 1 sobre 2, né? É 4 elevado a 1 sobre 2, tá bom? Ou raiz quadrada de 4, beleza? Eu poderia fazer isso aqui também, ó. Trabalhando um pouco com as propriedades da potenciação, que vocês vão ver daqui a pouco, tá certo? Que a gente vai explorar mais com os bizus, com os macetezinhos, para ganhar tempo, se você quisesse, você poderia fazer isso aqui também. Ó. Perceba, você não tem 4 elevado a 1 sobre 2, mas quem é 4? 4 é 2 ao quadrado, né não? E você faz isso aqui é elevado a 1 sobre 2, não é? 1 sobre 2. Não é a mesma coisa? Ok? Aí vamos lá. Aí você tem uma multiplicação de expoentes aqui, né? Ok? Aí fica 2, que é essa base aqui, ok? É elevado, né? A 2 vezes 1 sobre 2. Ok? Aí você corta esse com esse, vai ficar só quem? 2 elevado a 1, né? Que é 2. Pronto. Então é outra maneira de fazer, tá vendo? Tanto faz. A mesma coisa, tu pode fazer com esse aqui. Ó. Vamos ver esse aqui. Veja. 8, 1 terceira. Se eu for botar isso aqui na forma de radiciação direto, já é assim, ó. Né? Aqui fica 8. E aqui o índice não é 3, o denominador aqui não é 3, então aqui é 3 também. Tá vendo? Se você fatorar esse 8 aqui, não é isso? Aí vai ficar assim, ó. 8 é o mesmo que 2 a terceira. Eu corto esse 3 com esse 3, e aqui você vai ter quanto? 2. Ou eu poderia fazer também, como eu fiz com esse aqui de cima. Tipo, vamos lá. Eu tenho 8 elevado a 1 sobre 3. Mas quem é 8? 8 é 2 a terceira. Beleza? E aqui 1 sobre 3. Aí fica 2 a terceira vezes 1 sobre 3. Porque ele está multiplicando, multiplicação dos expoentes. Corto esse com esse, ficou sempre quem aqui de novo? 2. Porque 2 elevado a 1 é 2. Tá vendo? Tentar fazer esses aqui da mesma forma. Vamos lá. Aqui eu tenho 16, 1 sobre 4. 16, né, sobre 4, se for botar isso aqui na forma de radiciação, vai ser isso aqui, ó. 16 a quarta potência. Desculpa, a quarta potência não, né? A raiz o quê? A quarta raiz de 16. Então, isso aqui ia ficar assim, ó. Se você fosse continuar com o símbolo de radiciação aqui, 4. E 16, quando você fatora, né, aí vai ficar 2 elevado a 4. Corta isso com esse, dá quanto de novo? 2.
ok? Mas você poderia fazer assim também, como esse aqui que a gente está fazendo. 16, 1 sobre 4. Então fica 2 a quarta elevado a 1 sobre 4. Isso aqui vai ficar 2 a quarta vezes 1 sobre 4. Tá vendo? Corta esse com esse, adivinha? 2. 2 também. Tá vendo? Fazer esse 14 aqui agora. 14, 27 elevado a 1 sobre 3. Então aqui ficaria. Se você quisesse colocar isso aqui sob a forma de radiciação ainda, né, porque aqui está uma potenciação, né, de expoente fracionário, aí ficaria assim, ó. 3, porque aqui o denominador aqui é 3 e aqui 27. Não é isso? Aí ficaria assim, ó, 3. Quem é 27? É 3 a terceira. Não é isso? Porque é 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Corta esse com esse, vou ter que dar 3. Tá vendo? Mas também você poderia fazer, como a gente está fazendo aqui também, né? Mantendo, jogando só com as propriedades da potenciação. Aí ficaria, você tem 32 elevado a 1 sobre 5. Mais quem é 32? É 2 elevado a 5. Não é isso? Opa, desculpa, estou trocando aqui, né? Estou trocando aqui. Peraí. É que eu estou olhando para outra questão já. Você tem isso aqui. É isso que a gente resolveu, pá, beleza? Mas, que aqui deu 3, não foi? Beleza. Mas eu posso fazer assim também, né? Eu tenho 27. Estou trocando, tá? Trocando aí o negócio. Bom, 27 aqui mesmo é 3, a terceira, né? Elevado a 1 sobre 3. Então aqui fica 3 a terceira vezes 1 sobre 3. Multiplicação de potência, desculpa, de expoentes. Aqui fica 3, não é isso? Corto esse com esse, e aqui, né? Corta esse com esse, então vai ficar 3 elevado a 1, 3. Da mesma forma, tá vendo? Então são maneiras diferentes da gente fazer o negócio. Existem várias maneiras diferentes de se fazer a mesma coisa, né? Por todos os caminhos se chegam a Roma. Então, vamos concluindo aqui. Foi esse último que a gente fez, não, aqui agora, né? Vamos para o 15º. Olha, seguindo a mesma lógica, você tem 32 elevado a 1 sobre 5. Isso aqui, jogando, né, na radiciação, ficaria algo assim, né? Aqui é 5, né? E aqui o teu 32. Mas quem é 32? Não é? Vamos ver aqui. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então vai ficar 2 a quinta. Então aqui você tem 2 a quinta e aqui 5. Corta esse com esse, ficou quanto? 2. Ou poderíamos ter feito, né? Como estamos fazendo aqui agora, só jogando com as propriedades. Então isso aqui, né? 32 elevado a 1 sobre 5. Então isso aqui ficaria, quem é 32? É 2 a quinta. Ok? E aqui é 1 sobre 5. Então fica 2, 5 vezes 1 sobre 5. Corto esse com esse, 2 elevado a 1, 2. Pessoal, em todas as situações aqui, pelo que eu estou vendo, isso aqui não foi nem de propósito que eu fiz assim, sabe? Mas tá cortando um com o outro, né? Às vezes não tem que cortar não, viu? Você resolve do jeito que for. Não precisa necessariamente cortar aqui um com o outro, entendeu? Por exemplo, se fosse o caso assim, fosse aqui 32, tá bom? E aqui fosse, por exemplo, sei lá, 1 sobre... Então, vou botar aqui, ó. Vou botar 4, tá bom? Sobre 5. 4 sobre 5. Aí ficaria como? 2, não é isso? A quinta. E aqui 4 sobre 5. Então, vai multiplicar, né? Aí fica 2, 5 vezes 4 sobre 5 aqui, ó. Aí corta esse com esse, vai dar quanto? 2 a quarta. Tá vendo? Porque ficou 4, como expoente. Quanto é que era da 2 a quarta? 16, né? 16. Então a resposta já seria 16. Tá vendo? Mas isso se fosse outra questão. Se fosse elevado, porque não necessariamente tem que dar sempre o mesmo número da base, né? Isso aí é coincidência, né? Eu acho que não foi de coincidência. Acho que o exercício foi feito para gerar isso mesmo. Mas tudo bem. Então veja, né? Dessa lista fizemos três pequenas baterias de exercício, né? Mas vamos seguindo ela. Vamos seguindo. Potência de potência. Ele chama potência de potência. Eu não gosto de chamar isso. Eu diria para você que isso aqui é mais
É multiplicação de expoentes, tá certo? Mas tudo bem, vamos lá. Multiplicação de expoentes. Deixa eu botar aqui. Ó, deixa eu pegar um café aqui rapidinho, só para tomar um gole. Pronto. Não foi isso não, né? Isso aqui a gente já fez, não foi? Isso aqui a gente já fez. Deixa eu pegar o qual foi agora. Acho que era para sair isso aqui, né? Agora vai, olha aí. Pronto. Aí nós temos isso aqui, ó. Tá vendo? É até mais fácil de fazer. Eu não vou nem resolver assim a operação toda, né? Só a propriedade. Então aqui você tem o quê? 2, né? 3 a segunda. Então ficaria como aqui? 2 elevado a sexta. Não é isso? Se você quiser se resolver, vai lá, vamos resolver. Elevado a sexta dá o quê? Dá 64, né? Porque esse 2 elevado a 5 deu 32, não foi? Então elevado a 6 dá 64. Então aqui dá 64. Oh, onde é que está a casca de banana aqui? Vê só. Eu já vi muita questão sendo feita assim, ó. Vê só. Quando, não que, por exemplo, ele manda você fazer dessa maneira, mas você termina caindo na resolução numa situação feita essa. Já vi. Aí, por exemplo, você tem assim, ó, 2, a terceira, a segunda. Vê só. Tá entendendo? Veja como se parece com esse daqui. Mas o que é que acontece aqui? Deixa eu botar aqui, deixar isso bem claro. Olha, uma coisa é 2 a terceira e tudinho elevado a 2. Isso aqui é uma multiplicação do expoente. Isso daqui é diferente disso daqui, ó. 2 a terceira, a segunda. Aqui sim é uma potência de potência. Tá entendendo? Porque esse camarada aqui, ó, esse camarada aqui, esse 2 a terceira, a segunda, é igual a. Se bem que nesse caso aqui vai dar igual essa morrinha, né? Eu queria pegar com outro número diferente, que aqui deu coincidentemente deu igual. Mas deixa eu pegar aqui, peraí, vice. Que vai dar 6. Não, desculpa. Não, dá diferente mesmo. É isso mesmo, tá certo. Bom, vamos lá. Então perceba, né? Aqui você vai ter o quê? 3 vezes 2, né? 3 vezes 2 dá 6. Então vai ficar 64. Aqui, tu vai ter isso aqui, ó. 2 elevado a 9. Poxa, por quê? Porque vocês estão vendo aqui que esse expoente aqui é 3 elevado a 2. E 3 elevado a 2 dá quanto? 9. Não é não? 3 elevado a 2 dá 9. Entendeu o macete aqui? Muitas vezes você pode ser induzido a pensar assim, ó. Pensar dessa maneira aqui. Mas isso aqui é uma maneira errada de você pensar. Entendeu? Porque aqui é 3 vezes 2. Vai dar 6 de expoente. Aqui não. Aqui é 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 dá quanto? Não dá 9? Então, teu expoente é, na verdade, 9. Beleza? E isso daqui, se não me engano, dá 512, que é diferente de 64. Tranquilo? Então, fica atento a isso, viu? Que essas coisinhas aqui são diferentes. E eu já vi questão assim, geralmente questões quando é assim, ó. Coloque F se falso e V ou de verdadeiro. Aí ele bota essas comparaçõezinhas aqui, entendeu? Então, só para vocês ficarem atentos a isso aí, ciente, tá bom? Esse daqui, vamos lá. 5 a segunda e aqui 3. Então, aqui fica 5 a sexta, tá certo? Ok? Que é diferente, isso aqui é diferente se fosse 5 a segunda e aqui a terceira, ok? Porque aqui, nesse caso aqui, seria como? Seria 5 elevado a 8. Por quê? Porque 2 elevado a 3 dá 8. Beleza? Que é diferente de 5 elevado a 6. Então, só para a gente deixar isso aí bem claro, viu? Então, vamos lá, fazer essa outra aqui. 3, 4 elevado a 4, né? 1/2. Vê só, tem duas formas de você fazer isso aqui. Duas formas. Eu poderia fazer isso aqui da maneira mais, digamos assim, mais razoável, que seria, vamos lá, na multiplicação de potência, de expoentes, aí fica 3 elevado a 4 vezes 1/2.
Corto esse com esse, vai ficar o quê? 3 a segunda, né? Que dá quanto? Que vai dar 9. Essa questão é a 20, não, né? Estou na 20, meu Deus, não, estou na 18. Pronto, né? Aí ficaria assim, aí deu 9. Beleza, ok? Eu poderia fazer assim também, ó, essa mesma questão. Eu poderia fazer ela assim também. Ó. Vamos botar aqui 3, a quarta, raiz quadrada. Por quê? Porque aqui na raiz quadrada que tem aqui lembra? Que esse aqui vai ficar como índice, não é isso? Beleza, mas como é que fica então? O que é 3 elevado à quarta? 3 elevado à quarta, pessoal, é o mesmo que 3 elevado a 2 elevado a 2 de novo aqui. Porque 2 vezes 2, 4, né? Aqui não tem 2, eu corto esse com esse 2 aqui, aí pula para fora só o 3 a segunda. 3 a segunda é quanto? 9. Tá vendo? Então, percebam uma coisa. Vocês têm que. Não é a questão de potenciação e radiciação, vai muito mais além do que você resolver essas questões simples. A ideia aqui é versar sobre as formas. Tá entendendo? Você pode passar de uma forma para outra da maneira que for mais fácil para aquele exercício. Da maneira como for mais fácil, você vai convertendo, vai passando, tá bom? Porque a ideia é essa, pegar esses macetes, pegar essa habilidade. Vamos ver esse 19 aqui. O 19 é 10, a terceira, ó, menos 1. Isso aqui não tem o que fazer, né? Vai ficar 10 elevado a menos 3, né? Porque menos 1 vezes 3, né? Menos 3 aqui. Deixa eu ver aqui quem é. Acho que é a menina. É, acho que ele. Opa! Saiu, foi impressão minha. Deixa eu ver se eu tenho que parar a apresentação. Eu estou aqui 2 vezes. Deixa eu parar aqui a apresentação, porque quando para aí aparece aqui. Não, mas sumiu mesmo, não foi? Estou vendo que sumiu. Deixa eu falar com ela aqui rapidamente, viu? Pronto, agora acho que sim. Pronto, tranquilo. Tá me ouvindo, Giovana? Oi, tô ouvindo sim. Pronto, perfeito, perfeito. Pronto, Giovana, eu já comecei aqui. Na verdade, estou fazendo meio que uma recapitulação, sabe? Para deixar o pessoal, os dois aqui. Na verdade, tá Danilo, meu filho, o irmão de Douglas, e esse Lucas Vanderlei aí é porque a filha dele, Catarina, né? Tá logado, né? Acredito, na conta dele. Tá certo. Mas o que, é que a gente está fazendo? Por enquanto, estou pegando aqui essa questão de potenciação, reforçando a base deles. Eu já fiz, já resolvi aqui uma prova do IF, né? Mas o que, é que acontece? Cada prova do IF, contida nela, contida em cada questão, tem vários assuntos diferentes. Uhum. Porque é muito difícil cair assim, uma questão só sobre potenciação. Resolva essa potenciação, resolva essa radiação. Não, isso não cai. O que cai é assim, é uma questão que ela. E se eu não me engano, o do IF, que é os 2 anos, que já é tecnólogo, entendeu? Que é nível superior, técnico de nível É, superior, ele chama-se tecnólogo, né? Ele parece que chama sequenciado, para efeito de prova, né? Para efeito de ingresso lá no IF. isso. É. Mas o que, que acontece? Existe uma sobreposição, pelo que eu estava vendo, muito grande, sabe, de assuntos, Uhum. e também reforça a base para você ver os outros, né? Fica ele com aquela base bem mais tranquila e quando for estudar vai ser até mais fácil para aprender os outros. Mas sempre que você tiver, eu vou sempre estar resolvendo questões também, vice do outro, e aqui a gente debate elas aqui dentro também. Sempre eu vou fazer uma ou duas por aula também, porque aí a gente já entra na conexão com o que a gente está vendo aqui também. Beleza? Tá certo. Pronto. Então deixa eu só voltar aqui a compartilhar a tela com eles. Tá compartilhando isso aqui, ó. Vê só. Deixa eu ver aqui. Opa! Pronto. Né? Aí a gente fez isso aqui, ó. Isso aqui eu vou mandar para vocês depois, entendeu? Eu copio e colo isso aqui no Word e mando para vocês. Só em resolução dessas questõezinhas aqui, sabe?
São as resoluções delas. Eu tentei gravar as aulas nas 2 últimas primeiras, mas gravar assim em vídeo, né? Gravação de tela. Mas gravou tanto que foi pior do que melhor. Foi um remédio pior do que a doença. Aí, por enquanto, eu estou vendo um outro meio de gravar e vou tentar, por enquanto. Para talvez a próxima aula eu faça isso. Eu mando Danilo gravar no computador dele. A próxima aula, acho que ele está até falando aqui, acho que ele está até fazendo isso. Deixa eu ver. Fala, Danilo, quer falar alguma coisa? Então, é o que eu queria falar. Eu já tô gravando já. Eu consegui resolver o problema aqui da Oi? placa de captura. Tô gravando já. Pronto, pronto. Melhor ainda, melhor ainda. Então tu vai salvar depois essa gravação e eu mando para todo mundo, tá Beleza, bom? então. Vou salvar no pendrive que eu tenho aqui, relaxa. Pronto. Menos para tu, porque tu já tá com isso, não é? É, Pronto, então é isso. Beleza, melhor ainda. Então vamos só. Tá ótimo assim. Tá Porque bom? E também aí tem fica. semanas que eu não vou conseguir participar, porque eu fico entre a minha casa e a casa da minha mãe. É, Aí lá é muito difícil de ver a aula. não, e aí o que acontece? Uma vez gravado, você assiste quantas vezes for, quantas vezes for, entendeu? Tem uma dúvida, assiste de novo, bota no ponto daquela dúvida, porque de posse desse material aqui, que são as resoluções, entendeu? De posse da gravação das resoluções, aí fica mais tranquilo, beleza? Então vamos lá, né? Então, ó, só continuando agora isso aqui, né? Que eu estava aqui, né? Então percebam, né? 10 elevado a 3 elevado a menos um, ok? Isso aqui é uma, como é que se diz? Uma multiplicação de expoentes, né? Sempre que tem esse parêntese aqui, né? Então vai ficar no caso aqui 3 vezes menos um menos 3, beleza? É só isso aqui mesmo, tá bom? Mas, assim, geralmente uma resposta, quando ela chega lá aqui no, como é que se diz? Nas alternativas, né? Nunca vai ficar só assim. E pode ser que isso aqui seja a resposta. Mas é comum também, né? Pelo fato de ser 10 elevado a menos 3, ele coloca assim, né? É isso? Porque esse sinal aqui negativo, ele simplesmente quer dizer que você inverte a base. Simplesmente isso, você inverte a base. Ou pode ser isso aqui também, né? Não está elevado a 3? Então fica aqui, ó, 1, e aqui você bota 3 zeros. 1, 2, 3. Pronto. Ok? 1 sobre 1000, ou 0,001. Então, tudo isso aqui é a mesma coisa. Isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso. Então, são várias maneiras de como isso pode aparecer para vocês, tá bom? Essa 20 aqui agora, essa questão 20. 7 sobre 2 elevado a 1, né, sobre 2. Veja, aparentemente, muito tranquilo, né? Na escola técnica, independente do nível, né, no IF, eles nunca vão botar uma questão dessa para vocês fazerem. Mas é aquilo que eu estou falando. Isso entra na resolução, né, de questões. No curso da resolução de uma questão maior, isso está lá no meio. Aí imagina, você entende a questão, mas quando chega nisso aqui, muitas vezes por desatenção, né, aí erra a questão. Tá entendendo? Isso é o que não pode acontecer. Então aqui, o que é que eu vou fazer? Ó, geralmente, é uma multiplicação de expoentes, né? 7 elevado a 2 vezes 1 sobre 2. Ok? Eu posso cortar aqui esse com esse, vai ficar só quem? 7. Não é isso? Também posso fazer assim, ó. Quanto é que é 7 elevado a 2? 49. Não é isso? Isso aqui está elevado a 1 sobre 2. Quem é 1 sobre 2? É a raiz, ok? Aí você repete 49 aqui. Esse 2 aqui, de denominador, é o índice que está aqui, que geralmente a gente não bota. Aí fica a raiz quadrada de 49. O número que multiplicado por ele mesmo dá 49 é 7, porque 7 vezes 7, 49. Beleza? Poderia cair assim também, vê só. Já o 49, vamos dizer assim, né? Assim. Aí você poderia fazer assim também, ó. Quem é 49? É 7 ao quadrado. Aí aqui a gente fazia de trás para frente. E aí você fazia ela assim de novo. 7 a segunda vezes 1 sobre 2. Corta isso com esse, fica 7 a primeira, a uma, né? Igual a 7. Beleza? Então, a ideia, eu sei que esse é um assunto aparentemente tranquilo, fácil, mas existem várias formas da gente fazer ele. Vários caminhos aqui se chegam a Roma. Então, a ideia é você saber versar de uma forma para outra, de uma forma para outra, o tempo todo. De potenciação para radiciação, de radiciação para potenciação, porque dependendo da questão, pode ser mais fácil fazer de um jeito ou fazer de outro. Entendeu? Então a ideia é basicamente essa. Então vamos para a próxima aqui questão, disso que a gente está fazendo. Cadê aqui? Aqui, estou aqui.
Pronto, a gente fez isso aqui, não foi? Foi. Pronto, esse daqui, cara, esse daqui é mais tranquilo ainda, pessoal. Esse aqui é mais tranquilo ainda, né? É só operação de multiplicação, tá bom? Multiplicação e divisão de potências. Inclusive aqui tá até com a mesma base, tá bom? É só para a gente exercitar aquele enunciado, né? Que diz o seguinte, deixa eu botar aqui. Só para a gente exercitar o seguinte enunciado. Multiplicação de potência de mesma base, você repete a base, somos expoentes, não é isso? Veja, você tem uma multiplicação de potências de mesma base. Repito a base, somam os expoentes, beleza? Entendeu? Isso aqui eu não vou nem resolver o 7, o 2 elevado a 7, não precisa, só para a gente treinar isso aqui. Ó, de novo, multiplicação de potência de mesma base. 5 a segunda, vezes 5, menos 3. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Repetir a base, somar os expoentes. Esses expoentes, o que é que eu vou fazer? 2 mais menos 3. É uma soma, entendeu? Mas esse 3 é negativo. Então, eu poderia já fazer direto, né? Eu poderia fazer assim, ó. 5, que é a base, repete a base, somos os expoentes. 2 menos 3. Ah, Alex, mas peraí. Você estava dizendo que era uma soma, não é isso? E por que está uma subtração aqui? Subtração geralmente é quando é divisão, né? Mas porque esse expoente aqui está negativo, entendeu? Esse expoente aqui está negativo. Então aqui, ó, ficaria assim, ó. 5 menos 1. Né? Na adição e na subtração, sinais diferentes, você sempre subtrai e dá o sinal do maior. Então, subtraindo 2 de 3, dá 1. Quem é o sinal do maior? Do menos 3. Então, fica isso aqui. Que isso aqui também eu posso representar como 1 sobre 5, né? Que é o inverso. Sempre que você tem um número que o expoente dele é um número negativo, você pode considerar o inverso. Tanto faz. Ok? Feito aqui mesmo, vamos lá. Você não tinha isso, né? É isso? Vezes 5 a terceira. Isso aqui eu poderia representar assim, ó. 5 a segunda sobre 5, né? E aqui mudou o sinal 3. Por quê? O que é que acontece? Porque 5 menos 3, desculpa, 5 elevado a menos 3 é o mesmo que 1 sobre 5 a terceira. É a mesma coisa. Entendeu? Ele veio para aqui para baixo, então eu botei aqui embaixo. Então aqui eu posso já exercer a outra propriedade. Divisão de potência de mesma base. Repito a base, subtrai os expoentes. Então fica 2 menos 3. Vai dar igual a, veja, aí a gente chegou àquele 2 menos 3 sempre, tá vendo? Chega da mesma forma. Então, quanto é que é 2 menos 3? Você já fez aqui, dá 5 menos 1, que é o mesmo que 1 sobre 5. 5 elevado a menos 1, que é o mesmo de 1 sobre 5. Tá vendo? Então, são essas coisinhas diferentes que tem várias formas de você fazer, várias formas de se falar a mesma coisa. Beleza? Esse 23 aqui, vamos lá. Esse aqui já é a divisão de potência de mesma base, né? Veja, 3 elevado a 4 dividido por 3, né, a segunda. Veja, geralmente, isso não aparece nessa apresentação aqui, não. Entendeu? Não aparece nessa apresentação. Aparece geralmente assim, ó, 3 a quarta, dividido por 3 a segunda. Tá certo? Então, isso aqui, assim, ele botou aqui no exercício, acho que é para confundir, talvez. Mas isso aqui, é isso. Entendeu? O que, é que você vai fazer? Poxa, é uma divisão de potência de mesma base. Repito a base e subtraio os expoentes. Entendeu? Aí vamos lá, exercitar a regrinha de sinal. Você repetiu a base, subtrai os expoentes. Na adição e na subtração, não é isso? Sinais diferentes, o que, é que a gente faz? Sempre subtrai e dá o sinal do maior. O maior aqui é 4, então vai ficar positiva a subtração. Então fica 3 a segunda. Por quê? Porque 4 menos 2 é 2. Mas por que não é menos 2? Porque não é menos 4. Só se fosse assim, ó, 3 menos 4 mais 2. Aí aqui seria 3 menos 2. Por quê? Porque o sinal do maior é 4. Beleza? Mas deixa eu tirar isso aqui para não confundir. O sinal do maior é 4. Cadê? Vamos ver aqui. Fizemos esse? Fizemos, foi? Pronto, isso. Esse daqui, aqui é a mesma coisa, vê só. Ó, 10 a terceira dividido por 10 menos 1. Bom, aqui menos 1, aqui para confundir um pouquinho, né? Mas tudo bem, vamos armar ele direitinho. Vai ficar assim, ó. 10 menos 1. Então, o que é que você vai fazer aqui? É uma divisão de potência também de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Veja que esse de baixo está negativo já. Que está aqui, ó. Então vai ficar 3 menos 1.
Porque esse aqui que está embaixo está sendo subtraído. Esse aqui é, digamos que é da fórmula. E esse aqui é do próprio número. Então vai ficar assim, ó. 10 menos com menos dá mais, né? Sempre que tem um sinal negativo, entendeu? Antes de um parente, tudo que está dentro do parente muda de sinal. Então, se aqui é negativo, fica positivo. Então, aqui fica 10, ok? Elevado a 4. Ou seja, se eu quiser botar isso aqui sob a forma de um número sem ser potência, aí vamos lá. Vai ficar, você repete um 1 daqui, e quantos zero? 4 zero, porque aqui tem 4. 1, 2, 3, 4. Que número é esse? 10.000. Beleza? Então é só a gente ir fazendo isso aí. Sempre trabalhando com essas propriedades. Isso. Por último, esse daqui, cadê? 7 a segunda vezes 7, ok, a menos 2. Então, vê só, fazendo isso aqui de duas formas diferentes. Fazendo como multiplicação de potências de mesma base. Qual é a mesma base? 7 e 7. Repete 7, né? Repete a base e soma-se os expoentes. Então, vamos lá de novo aquela história. 2 mais, que é da fórmula esse mais, aqui, ó, menos 2. Tá vendo? Se esse aqui fosse o sinal negativo, vai mudar o de dentro. Como não é, não precisa mudar. Então, aqui é o mesmo que você fazer isso aqui. Ó. 7, 2 menos 2. Que vai ficar igual a 7 a quanto? 7, 2 menos 2, 0. Toda potência elevada a um expoente zero dá quanto? 1. Então, isso aqui é 1. Toda potência elevada a zero é sempre 1. Ok? Eu poderia fazer isso aqui também assim. Ó. Eu vou reescrever. Poderia fazer 7 a segunda vezes. Perceba, não está negativo aqui, né? Então eu posso inverter essa base, né? 1 sobre 7. E pega esse 2 e bota aqui, ó. Boto ele aqui. Operando a fração. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Aqui não aparece, mas tem um aqui embaixo, né? Aí fica 7 ao quadrado vezes 1, 7 ao quadrado. 1 vezes 7 ao quadrado aqui dá quanto? 7 ao quadrado. Aí virou o quê? Uma divisão de potência de mesma base. Você repete a base e subtrai expoente. Então vai ficar quanto? 2 menos 2, 0, né? Então, ó, adivinha. Beleza? 0. Tem muita gente que diz assim, mas, professor, por que que qualquer, sei lá, um número 8, por que o número 8 elevado a 0 dá sempre 1? Cara, é porque o número 8, ele vem disso aqui, ó. 8 dividido por 8. Repete a base, subtrai os expoentes. Aqui tem 1, né? Fica 1 menos 1. 1 menos 1 dá quanto? 0. Entendeu? Aí você diz assim, pô, sim, mas por que dá 1? Ora, porque aqui inicialmente não era 8 sobre 8, todo número dividido por ele mesmo dá quanto? 1. Não é não? Veja, por exemplo, 5 dividido por 5, 1. 3 dividido por 3, 1. Então é por isso que todo número elevado a zero vai dar 1. Porque aqui, ó, vamos ler esse 5 dividido por 5. Vai ser 5, 1 menos 1. Porque aqui é 1 e aqui é 1. Vai dar quanto? 5 elevado a zero. Mas eu sei que 1 menos 1 aqui, esse 5 aqui veio de 5 sobre 5, né? Que ia dar 1 sempre. A mesma coisa aqui e a mesma coisa com todos os demais. O café aqui. Eu acho que, deixa eu ver se o programa deu um sinal aqui que vai derrubar. 15 minutos. Temos 15 minutos. Porque aqui funciona o seguinte, viu? Como tem mais de uma pessoa na sala, mais de duas, aí quando dá 1 hora de aula, aí ele derruba a aula. Entendeu? Daqui a pouco, quando faltar 5 minutos, eu derrubo. É o tempo da gente tomar um cafezinho, 5 minutos de café, aí no banheiro, 7 minutos. Aí a gente volta, aí eu mando outro link. Aí vocês entram e aí a gente tem mais 1 hora, beleza? Mas vamos concluindo aqui enquanto dá. Onde é que eu tô? Aqui. Oi, pode falar quem falou aí. Acho que não, né? Será que foi o mesmo negócio ainda? Não, o reloginho aqui, ó, tremendo. Então, falar aqui, peraí. Ok. Beleza. Bom, então, vamos lá, né? Quanto a gente tem aqui. Fizemos esse, né? Exercício, potência. Isso. Não, a gente fez esse de cima. Vamos ver isso aqui rapidamente, pessoal. Ó, esse daqui agora. Tá bom? Deixa eu puxar mais uma página aqui. Pronto. E temos esse daqui. Então, vejam só agora aqui. Outra coisinha que eu quero dizer aqui a vocês. Outra coisa aqui que é importante, viu?
que eu vou vendo aqui no curso dessas resoluções aqui. Acho que eu coloquei aqui alguns macetes. Essa página é do cá, pessoal. Deixa eu ver aqui. Bom, então, nesse caso aqui, que era pra, não, acho que o 21 já botei, já. Certo, tudo bem. Bom, que é o seguinte, sempre, vejam bem, sempre que o expoente for par, você muda o sinal de dentro. Se for negativo, vai ficar sempre positivo. Veja que os exemplos que foram dados aqui, todas as bases são negativas. Tá vendo? Todas as bases são negativas. O que está mudando aqui mais é o quê? Os expoentes. Às vezes é par, às vezes é ímpar. Às vezes é positivo, às vezes é negativo. Só para a gente não ter mais dúvidas em relação a isso. Vamos lá. Esse cara aqui primeiro. Ó, esse daqui. O que é que você tem? Menos 2 elevado a 3. Então, veja só. 3 é ímpar, né? Beleza, é ímpar. Então, o que é que acontece? Você vai resolver a potência da mesma forma como você resolvesse, como se aqui fosse par, como fosse, desculpa, positivo. Ou seja, 2 elevado a 3 vai dar 8, né? Mas aqui não está menos? Tá. Mas aqui é o que? Ímpar, né? Então aqui fica menos. O que eu quero dizer, né, só para a gente exemplificar, é isso aqui, ó. Agora aqui é par, né? Aqui não é par? Então vai ficar 4. Porque 2 elevado a 2, 4. Tá certo? Mas por que aqui é ímpar vai ficar sempre negativo quando está negativa a base? Por causa disso aqui. Veja só, você tem isso, né? A terceira. E o que é isso aqui? Não é isso, né? É 2 vezes, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Não é isso, né? Veja, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. A terceira. Então apareceu aqui 3 vezes ele sendo multiplicado por ele mesmo. Então vamos fazer esses dois aqui, ó. Menos 2 vezes menos 2 dá quanto? Dá 4. Sinais na multiplicação e na divisão, sinais iguais, sempre o quê? Positivo. Então, menos 2 vezes menos 2, 4. Beleza. Vezes esse menos 2 aqui, ó. Aí o que, é que a gente tem agora? Na multiplicação e na divisão, sinais diferentes, fica o quê? Negativo. 2 vezes 4, 8. E esse negativo aqui é por conta da regra de sinal. Beleza? Mas só que na prática, você não vai estar fazendo isso aqui o tempo todo. Na prática, você vai ver assim, ó. A base negativa é. E como é o expoente? Ele é ímpar ou ele é par? Se for ímpar, permaneça negativo o resultado da operação. Se for par, você muda. Se for par, você muda. Então, aqui, ó, por exemplo, esse daqui, ó, vê só. Menos 3 elevado a 4. Vê só. Se fosse 3 elevado a 4, daria quanto? 81. Porque é 3 vezes 3, não é isso? 9 vezes 3, 27, vezes 3, 81. Mas aqui está negativo. Então, o que, é que vai acontecer aqui? Aí você vai trocar o sinal daqui de dentro, porque aqui é par. E vai continuar sendo o mesmo 81. Vai continuar sendo o mesmo 81. Entendeu? Só. Deixa eu ver uma coisa aqui. Observando aqui. Ainda esse exemplo aqui, tá bom? Menos 2, né? A terceira. A gente fez isso, né? E 2, a terceira. Veja. 2 a terceira aqui é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, né? 8. E aqui? Aqui ficaria como, né? O mesmo 8, só que negativo, porque aqui é ímpar. Tá vendo? Se fosse par, aí você mudava. Como é ímpar, não. Esse 28 aqui, ó, menos 5 elevado a 2. Então, como é que fica aqui? Ó, se fosse 5 elevado a 2, dava quanto? 25. É 5 vezes 5, né? Mas aqui, esse aqui é par, né? Então, você não pode botar menos aqui. Sempre que tem menos aqui é par, deixa positivo. Beleza? Esse 9 aqui, ó. Aqui, esse 29. 29, isso. Menos 4 elevado a menos 2. Como é que fica isso aqui? Ó, um detalhe aqui. Perceba que o expoente é negativo. Se ele está negativo, eu posso inverter a base, e aí ele fica positivo. Então vai ficar assim, ó. Menos 1 sobre 4, veja que eu inverti a base. Tudo isso aqui é elevado a 2. Ah, mas por que agora 2 não é menos 2? Porque eu já inverti a base. Inverteu a base, ele fica positivo. Ok? Então, aqui, o que é que você vai fazer? Você não precisa tirar a potência de 1 aqui, 2, porque o número 1, independente de quem seja elevado, vai dar sempre 1. Não é isso? Beleza. Então, tu vai tirar só daqui de baixo. Não é isso? Ficaria 4 a segunda. Essa segunda aqui que dá 16. Mas veja uma coisa aqui. Esse expoente é par, né?
aqui é menos, né? Então esse menos aqui some. Então vai ficar o quê? 1 sobre 16. Por que 1 sobre 16? Porque ia ficar assim, né? Não é isso? 1, né, sobre 4 elevado a 2. 1 sobre 16. Então ficou isso aqui. Quem é o próximo? Esse aqui, ó. 30. Menos 2 elevado a menos 5. Veja, de novo aquela historinha. O que acontece? Mas veja que agora o expoente é ímpar, né? Mas tudo bem. Eu vou inverter a base. Eu vou inverter essa base aqui, porque esse cara aqui está negativo. Entendeu? Vai ficar assim, ó. Aqui menos, né? E aqui fica agora positivo. Por que positivo? Porque eu inverti a base. Beleza? Só que agora, o que acontece? Como esse expoente é ímpar, esse menos aqui, ele permanece. Tá vendo? E aqui vai ficar 1 sobre quem? Não precisa botar 5 aqui, né? Porque vai ficar 5, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 5, não precisa. Né? Toda potência de base 1 é sempre 1. E aqui fica 2 elevado a 5, normal. 2 elevado a 5 dá quanto? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 16 vezes 2, 16, né? 2 vezes 4, 16, 5, 32. Aqui dá 32. Negativo, né? Desculpa. Negativo. Então ficou muito em cima, né? Então aqui fica menos 1 sobre 32. Tá bom? Poderia colocar assim também, se você quiser representar. Menos 32 elevado a menos 1. Por quê? Veja que eu botei o menos 1. Esse menos 1 quer dizer o quê aqui? Que eu peguei esse cara daqui de baixo e botei para cima de novo. Ok? É uma maneira de você representar também. Então, por exemplo, se uma questão lá, né, uma resposta fosse, podia estar menos 1 sobre 32, mas podia estar também isso aqui, ó, menos 32 elevado a menos 1, porque é a mesma coisa. Então, são esses macetezinhos, essas coisinhas que a gente está sempre fazendo aqui. Deixa eu ver quanto tempo falta aqui, rapidinho. Opa, acho que faltam uns 5 minutos. Né? Deixa eu só falar só uma coisa aqui, principalmente para a Giovana, que ela não estava vendo. Oi, Danilo, falta 7, né? Certo, tá bom, filho. Deixa eu colocar aqui um negócio aqui rapidinho. Não, Giovana, era o seguinte, vê só, que eu falei para eles que isso é uma coisinha que engana muito, sabe? É o seguinte, por exemplo, se você tem 2, um exemplo, né? Elevado a 3, isso aqui tudinho é elevado a 2. Veja, sempre que tem um negócio assim, entendeu? Você vai multiplicar esses expoentes aqui, ó. Aí vai ficar 2 sobre 6. 2 sobre 6 dá 64. Beleza? Porque é 2 vezes 3. É isso aqui. Mas eu já vi muita questão querendo enganar a pessoa, onde aparece um negócio assim, ó. 2, a terceira, a segunda. Vê só. Quer dizer, isso aqui é uma casca de banana. Porque uma coisa é quando tem um parêntese. E aí você sabe que é a multiplicação de expoentes. 2 vezes 3, 6. Outra coisa é isso aqui, ó. Isso aqui é o seguinte. Perceba que o teu 3, que é expoente de 2, ele também tem um expoente. Tá vendo? O teu 3 é expoente de 2, mas ele tem um expoente de 2 também. Então aqui era como se fosse assim, ó, 2, entendeu? Elevado a quanto aqui? 3 ao quadrado. É isso que está aqui, ó. Quanto é que dá 3 a segunda aqui, ao quadrado? Dá 9. Então aqui é 2 elevado a 9. Olha aí a malícia aqui nesse negócio, né? Então isso aqui vai ficar como? 500. Realmente. Entendeu? A casquinha de banana safadinha, sabe? Imagine o que é você entender a questão, fazer tudinho e esbarrar num negócio desse, tipo assim, ser induzida a fazer isso aqui. E aí, e o pior, viu? E o pior, o 64 tá lá entre as alternativas. O 64 tá lá, sempre tá. É. Entendeu? Mas tá esse também. Mas o certo seria esse. Entendeu? Então, só Confesso para. que eu não sou muito boa de identificar essas. E tem, o pior é que Mas tem. quando se eu for explicar alguma, pode chamar minha atenção para eu prestar Não, tudo atenção. bem, tudo bem. Sou muito Fique isso. tranquila. Eu chamo mesmo a atenção. Pode ficar tranquila que eu sempre estou falando isso. A ideia aqui dessa primeira hora de aula foi a gente fazer aqui, versar entre as formas de apresentação que esses sistemazinhos podem cair. Potenciação e radiciação, eles estão muito relacionados, muito relacionados. Tem muita casquinha de banana que você pode fazer um em relação ao outro por conta da forma em que eles se apresentam.
entendeu? Então, isso daí é que é o calcanhar de Aquiles muitas vezes, sabe? Porque, assim, você entendeu tudo, mas por conta de uma questão de apresentação, optou pela forma errada. E o pior é que a forma errada sempre está nas alternativas, né? É uma maneira dele testar você, a sua atenção, se você está atenta para isso. Beleza? Tranquilo? Bom, pessoal, eu vou derrubar a chamada. Daqui a 7 minutos eu chamo vocês de novo. Eu mando outro link, tá bom? Aí vocês entram, porque aí a gente tem mais uma hora que tem algumas coisas para resolver ainda. Eu vou ver se eu consigo, não sei se eu consigo nessa aula, entrar no assunto de fatoração, tá bom? Que é produtos notáveis, fatoração, produtos notáveis, que é o trinômio quadrado perfeito, fatoração de segundo grau, diferença de quadrado, diferença e soma de cubos, porque é uma maneira diferente de você escrever uma expressão algébrica. Isso ajuda muito. Veja que a questão da aula passada, que a gente resolveu aqui, envolvia tanto conhecimento de produtos notáveis, que no caso lá eu percebi uma diferença de quadrados, ok? Muito embora ele botou a fórmula, facilitou demais a vida, porque ele colocou a fórmula, mas pode ser que ele nem colocasse, tá certo? E perceba que no curso da resolução a gente se deparou com o quê? Com potenciação e com radiciação. Tá vendo? Então veja como ele misturou 3 assuntos numa única questão. E o pior, assim, né? Versando de um para o outro. Que é o que a gente tem que ficar hábil aqui nisso daí. Beleza, pessoal? Então daqui a 7 minutinhos eu mando para vocês um outro link e aí a gente continua. Valeu? A gente se vê aí daqui a pouco. Tá Tchau. certo. Tá certo. Tchau. Pronto, vamos esperar só a Catarina voltar. A gente recomeça. Danilo, tu não esquece de gravar não, tá bom? Tá, eu já ativei o OBS já. Tá gravando já. Não, pausa ele. Melhor tu gravar daqui a pouco. Deixa a Catarina voltar. É melhor então, se for assim. Bom, pessoal, então vamos continuar, né? Deixa eu ver aqui. Vê só, esse assunto, essa parte de potenciação, eu ainda vou entrar nesse assunto com vocês, tá certo? Em outras oportunidades. Quando eu falo outra oportunidade, já é a aula que vem. Deixa eu aqui compartilhar a tela com vocês. Quer ver só? Nós estamos nesse assunto aqui, ó. Deixa eu ver aqui. A gente estava nessa lista aqui, ó. Foi? Fizemos essa daqui agora. Mas ela não terminou ainda não, sabe? Ainda falta essa parte aqui. Perceba que é um pouquinho, digamos assim, mais detalhada, né? Esse tipo de questão aqui, ela é boa para você treinar propriedades, tá certo? Da potenciação e até da radiciação. Veja, tem essa parte aqui. Tem esse aqui também, ó. Cadê? Tem esse aqui também, ó. Aqui mistura, né? Eu misturo propositalmente radiciação com potenciação nessas questões aqui, ó. Que eu pretendo ver algumas com vocês também, próxima aula, para não ficar só nisso hoje. Tá vendo? Aqui. Eu botei até um gabarito também, ó. Tem um gabarito dela aqui, ó. De tudo que foi feito aqui. São 20 questões, depois mais 10. Tudo para simplificar. Beleza, né? Mas vamos sair um pouquinho agora da álgebra e entrar na geometria plana, tá certo? Vocês lembram, né, que na aula passada eu vi com vocês exercícios, né, relacionados a medidas do triângulo retângulo, não é isso? Então, da lista de exercícios, parece que eu fiz alguns aqui, deixa eu fazer mais 2 agora, tá certo?
antes da gente entrar aqui, acredito que ainda hoje, daqui a pouco, né, no fatoração. Se eu não conseguir concluir fatoração, tudo, pelo menos a lista, né, eu vou lutar em cima dela a partir da próxima aula. Mas, por enquanto, vamos ver essas duas questões aqui, que são bem emblemáticas, do tipo que aparece no IF com muita facilidade, tá bom? Inclusive, aquela que a gente viu, foi uma dessas aqui, ou seja, da maneira como ela pode apresentar, as duas apresentações dela, da maneira como ela pode aparecer para você, tá certo? E isso daqui, viu, forma uma base bem interessante, esse tipo de questão aqui, inclusive até para questões também como é que se diz, do sequenciado, esse que é do segundo grau, tipo vestibular, que é de graduação, beleza? Então, o que, é que a gente vai fazer aqui? Deixa eu pegar essa questão 6 aqui. Opa, pronto. Essa questão 6, e vou colocá-la aqui. Vou pegar aqui uma nova página, vou jogá-la aqui. Vou aumentar um pouquinho aqui, porque eu acho que está pequeno para vocês verem, né? Pronto, então, ó, vamos lá, treinar um pouco isso daqui. Só para a gente não esquecer os conceitos, tá certo? O que, é que a gente tem que fazer aqui? Uma pessoa avista o topo, a vista é o topo, avista o topo de um monumento de 80 metros de altura, segundo o ângulo de 60 graus, com a horizontal, beleza? Qual é a distância da pessoa até a base do monumento? Então, primeira coisa que você tem que fazer em questão de geometria plana. Feita essa aqui, por exemplo. Fazer o desenho do negócio. Por quê? Porque é mais fácil você raciocinar em cima do que está vendo do que é daquilo que você só imagina. Então, isso aqui é o chão, tá certo? Mas, geralmente o piso, né, tanto em questão de geometria plana, de representação, assim, dessa forma, como em física, né, a gente faz isso aqui, né? Opa, deixa eu tirar essa parte aqui. Tenho que desligar a reta. Pronto. Aí isso aqui é o chão. Vamos dizer que essa pessoa está nesse ponto aqui, ok? E diz o quê? Está de frente para uma torre, né, de 80 metros. Vou tentar desenhar um negócio assim parecido, viu, pessoal? Tentar desenhar. Pronto. Ó, faz de conta que é um prédio, tá certo? Essa torre aqui. Sempre que eu fizer questão assim, tudo vai ser prédio. Mesmo que seja a Torre Eiffel, mesmo que seja prédio. Mesma coisa, né? Bom, aí o que acontece? A questão diz que daqui para cá, assim, ele está avistando o topo, um ângulo de quantos graus? 60 graus. É isso, então aqui tem 60 graus. Beleza? Então perceba que formou que tipo de triângulo? Um triângulo retângulo. Não é isso? Esse triângulo retângulo aqui, ele forma aqui um ângulo reto, né? Com esse lado do prédio e a base. É isso? O chão. A questão é, ele está dizendo que essa altura aqui é 80. Então, isso aqui, ó, você tem aqui, geralmente a altura a gente representa com a letra H, viu, pessoal? Isso aqui é 80 metros. Opa, 80 metros, né? Não é dúvida não, é 80 metros. Porque também pode cair ao contrário, né? 80 metros. O que ele quer saber? Qual a distância da pessoa até a base do monumento? Pronto, então vamos dizer que eu quero a letra D. Eu quero isso aqui, ó. Essa distância aqui. É isso? Então, perceba o seguinte: você tem um triângulo. Olha direitinho aqui, né? Deixa eu fazer do lado de cá. Não, toda vez eu erro isso, cara. Impressionante. Porque fazer desenho com mesa digitalizadora. Opa, é que lascou mesmo. Fazer desenho com mesa digitalizadora é sempre um negócio meio chatinho, sabe? Mas vamos botar assim. Tem os recursos dele aqui, mas tem que se acostumar muito com isso, sabe? Porque eu troquei o programa. Pronto, é isso que a gente tem, ó. Tá vendo? Onde aqui é o ângulo de 90 graus, esse lado aqui tem 80, esse lado aqui eu não sei, é o que eu quero saber. E aqui eu sei que eu tenho um ângulo de 60 graus, tá certo? Então, aquela história, né? A gente tem que identificar aqui, por ser um triângulo retângulo, ou seja, tem 90 graus aqui, o que é cateto e o que é hipotenusa. Muito embora aqui a gente não vai trabalhar com, não precisa trabalhar aqui com o teorema de Pitágoras, tá certo? Aqui é somente medida de seno, cosseno e tangente. Então, veja só, esse ângulo aqui
60 graus. O lado que está oposto a ele é 80. É isso? É esse 80 aqui. Ó. E o lado que está adjacente a ele é esse aqui, ó, que é o D, que é que eu quero saber. Esse lado aqui oposto, eu chamo de cateto oposto. Esse lado aqui adjacente, eu chamo de cateto adjacente. E esse ladão maior aqui, ó, esse aqui bem maior, tá vendo? Que é oposto ao ângulo de 90 graus, a gente chama de hipotenusa, né? Beleza? Então, dado o nome aos bois, a gente vai ver o que, é que tem que fazer aqui. Vamos lá. Então, a primeira coisa é você fazer um desenho. Sempre isso, tá bom? Para você raciocinar em cima do que está vendo. Segunda coisa que a gente tem que fazer aqui, pessoal, é aquela tabelinha de ângulos notáveis, tá certo? Quais são os ângulos notáveis que a gente falou aqui? Ó, ângulos notáveis. Que troço é isso, né? Pessoal, toda vez que se falar de ângulos notáveis, entendeu? É esse aqui, ó, é o 30, é o 45 e é o 60. São esses três. Certo, mas sim, daí, por que, que esses são ângulos notáveis? Isso aqui é bom saber pelo seguinte motivo. Que dá aqui o seno, cosseno e a tangente disso. Ele não vai dar, entendeu? Esse é único. Fica aí numa questão, vai te dar as medidas trigonométricas, porque tem como você saber muito facilmente. Tem como você saber isso aqui muito facilmente, muito, entendeu? Os outros não. Porque veja só, você não é obrigado a saber seno, cosseno e tangente de qualquer ângulo que ele inventar aqui, ok? Mais de 30, 45 e 60 graus, você é obrigado. Porque existe uma tabelinha que a gente faz aqui intuitivamente, que é muito simples, e a gente consegue encontrar isso com muita facilidade. Então, quando ele joga um 60 aqui, é porque ele já pressupõe que você está prático nessa tabela. Você está muito bem nessa tabela. Mas ela é muito fácil de fazer e a gente identificar o que a gente quer. Entendeu? Não sei se vocês lembram, né? Mas vamos lá. A gente começa do menor ângulo para o maior. O menor é 30, o maior é 60. Então fica aqui, ó, 30 graus, né? 45 graus e 60 graus. Aí começa aqui de seno, né? Seno, cosseno, tangente. Aí como é que a gente faz agora a tabela? É sempre, começa por aqui, ó, 30, 45, 60, seno, cosseno, tangente. 3, 4 vezes que você fizer isso que eu vou fazer aqui, você nunca mais esquece essa tabela. Você fica com ela decorada para sempre, tá bom? Ou faça até melhor. Como eu passei para vocês 10 questões sobre isso, 10, em todas as questões, se você fizer a tabela, porque eu botei de propósito esses ângulos, já para você estar usando a tabela. Entendeu? Então, se você fizer o tempo todo isso, nas 10 questões, isso que eu vou fazer agora, você nunca mais vai esquecer. Então, aqui você sempre começa assim, ó. Aqui, já embaixo do 30, né? Do seno. 1, 2, 3. De 1 para 3. 1, 2, 3. E aqui é o contrário. 3, 2, 1. Beleza? Aí o que é que você vai fazer? Tirar a raiz quadrada de todos esses números. Como é que eu tiro a raiz quadrada? Raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Então não preciso tirar, deixo aqui assim. Raiz quadrada de 2 é isso aqui. Raiz quadrada de 3 é isso aqui. Raiz quadrada de 3 de novo, raiz quadrada de 2 de novo. Beleza? E 1 é 1 mesmo. Então não preciso. Feito isso, qual é o próximo passo? Divide por 2. Divide tudo, inclusive 1, né? Divide tudo por 2. Ó, tá vendo tudo? Pronto. Então, vê só aqui. Só aqui eu já tenho o seno e o cosseno de 30, 45 e 60. Se eu perguntasse assim, ó, qual é o seno de 60? É raiz de 3 sobre 2. Qual é o cosseno de 45? Ó, 45 cosseno. É raiz de 2 sobre 2. Qual é o seno de 30? Seno de 30. Aqui, ó. Desce aqui e aqui, né? No cruzamento, ó. No meio. Mas se fosse o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Tá aqui, ó. 30 cosseno. Beleza? A única coisa que você tem que decorar para não ter que estar fazendo operação o tempo todo é que a tangente vai ser sempre raiz de 3 sobre 3. A tangente de 30, né? A tangente de 45 é 1. E a tangente de 60 é raiz de 3. Veja,
Tem como fazer um cálculozinho e encontrar isso? Tem, mas eu não acho necessário, entendeu? Porque tu deveria ter que dividir o seguinte: para encontrar a tangente de 30, é dividir o seno de 30 pelo cosseno de 30. Aí dá isso aqui. A tangente de 45 é dividir o seno de 45 pelo cosseno de 45. Aí dá 1. Por que dá 1? Até porque são números iguais, né? Veja, numerador e denominador igual. Qualquer número dividido por ele mesmo vai dar 1. Beleza? E a tangente de 60 é esse daqui, raiz de 3 sobre 2, dividido por 1 meio. Que vai dar quanto? Raiz de 3. Quer um conselho? Em vez de você estar fazendo essas contas de dividir, cara, só decora essa linha aqui. Só decora essa última linha. Porque o resto aqui você faz no algoritmo. Entendeu? Então, só repetindo. Vocês não podem esquecer isso. 30, 45, 60. Seno, cosseno, tangente. Aqui é 1, 2, 3, 3, 2, 1. Beleza? 1 para 3, 3 para 1. Aqui é crescente, aqui decrescente. Tira a raiz quadrada de tudinho. De 1 não precisa tirar porque dá 1 mesmo. Tira aqui a raiz de 2. Tira a de 3. A de 3 de novo. A de 2. E a de 1 não precisa porque dá ele mesmo. Depois que tirar a raiz, faz o quê? Divide tudo por 2. Aí divide 1 por 2. Divide a raiz de 2 por 2. Raiz de 3 por 2. Raiz de 3 de novo por 2. Raiz de 2 por 2 e 1 por 2. E aqui você tem decorado. Ó, aqui é raiz de 3 por 3. Aqui é 1, isso é o mais fácil, né? Aqui é raiz de 3. Pronto. Beleza? Tá igual essas duas tabelas aqui. Mas deixa eu resolver aqui, nessa parte aqui, tá bom? Deixa eu apagar isso aqui, só para fazer o cálculo aqui, para não tomar muito espaço, né? Aqui, sem espaço aqui. Bom, aí para fazer isso aqui é o seguinte, vamos lá. Quais são as medidas que eu tenho que associar aqui? Perceba que a informação que ele me deu foi o ângulo, o lado adjacente, que é a distância, né, que eu estou aqui para o topo da torre, monumento, né? E a altura, 80. Então, não à toa ele fez isso aqui. Sabe por que ele fez isso? Porque ele quer que você use a tangente. Mas a tangente de quem? De 60. Entendeu? Entendeu por que ele não dá? Porque ele sabe que você sabe fazer isso aqui, ó. Aí ele sabe que. E ele sabe também, não é que você vai ter que usar essa seguinte relação. Quem é a tangente? A tangente, pessoal, de um determinado ângulo, no caso 60, vai ser cateto oposto, que é 80, dividido pelo cateto adjacente, que é o D. Você não sabe quem é. Mas a tangente de 60 é também quem? Aí você procura na tabela. Ah, aí sim, entendeu? Agora é que vem a história da tabela. Veja, tangente de 60. Aí você desce aqui e aqui. Ó. Aí ficou raiz de 3. Então, isso aqui, então a tangente de 60 é raiz de 3. Ora, perceba aqui uma coisa, né? Tangente de 60 vai ser igual a tangente de 60, não é não? Então, isso é igual a isso. Então, vai ficar aqui, ó, 80 sobre D igual a raiz de 3. Tá vendo tu? Aqui tem um, né, subentendido, que a gente não precisa colocar, mas tem. Aí fica agora produto dos meios pelos extremos. Produto dos meios pelos extremos. Aí vai ficar D vezes raiz de 3 igual a quanto? 80 vezes 1. Tá vendo? Aí, como eu quero isolar o D, eu quero saber quem é D, né? Então, ele está sendo multiplicado pela raiz de 3. Então, essa raiz de 3 vai passar para esse outro lado aqui como? Dividindo, né? Então, fica D igual a 80 dividido pela raiz de 3. Beleza? Só que tem um detalhe. Vamos lá. Perceba uma coisa, viu, pessoal? Isso aqui de óbvio já é a resposta. Já está certo. Então, a raiz, a distância aqui em metros seria 80 dividido por raiz de 3. Só que tem duas observações que eu quero fazer aqui. Primeiro, se ele quer a resposta com alguma raiz, vocês sabem que essa raiz não pode ficar no denominador. Não pode ficar aqui embaixo, você tem que tirar ela. Entendeu? Qual é a forma que você tem para tirar ela? Racionalizando o denominador. Por quê? Mesmo isso aqui estando certo, mas isso não vai estar nem na letra A, nem na B, nem na C, nem na D, nem na E, que são as alternativas das respostas. Isso não vai estar lá. O que vai estar lá é isso aqui, ó, vê só. Tu tem D, vai ser igual a quanto? 80
dividido por raiz de 3. Para tirar essa raiz de 3 aqui, que você tem que fazer, multiplica essa fração aqui por outra fração, onde você repete o denominador em cima e embaixo. Repetiu aqui. Então, aqui fica com 80 vezes raiz de 3, dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3. Vamos lá? Um cálculozinho de radiciação aqui. Tu tem raiz de 3 vezes raiz de 3. Não é? Perceba que isso aqui pode ter sido a mesma base, né? Não, vê só, aqui o que é que acontece? Aqui é 3 sobre 1 meio, né? Sobre não, elevado a 1 meio, e aqui é 3 meio também, né? Não? Perceba, não é a mesma coisa? Lembra aquela história que pode ser versada de uma forma para outra, de uma apresentação para outra, de radiciação para potenciação aqui. Então, o que é que acontece aqui? O que é que você vai fazer aqui? Repete a base, soma os expoentes. Não é isso? Quanto é que é 1 meio mais 1 meio? 1. Porque 1 meio é quanto? 1 meio é 0,5, né? Mais 0,5. 0,5 mais 0,5 dá 1, né? Então vai ficar o que aqui? 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 é 3. Beleza? Então aqui é 3. Então, isso aqui é que é a resposta. Isso aqui é que é a resposta. Só para vocês ficarem um pouco mais práticos com isso, viu? Essa operação aqui, ó. Se fosse raiz de 5 vezes raiz de 5, dá 5. Se fosse raiz de 7 vezes raiz de 7, dá 7. Tá vendo? Tá vendo? Então isso aqui se repete sempre. Se fosse, sei lá, raiz de 30 vezes raiz de 30, dá 30. Entendeu? Raiz de 1000 vezes raiz de 1000, dá 1000. Tá bom? Então por isso que raiz de 3 deu 3. Então o que é que acontece aqui? O que é que eu chamo a atenção aqui? Ó, a resposta que vai estar no gabarito, não gabarito não, nas alternativas, né? Que gabarito também, não é isso? É isso aqui, ó, é isso aqui. E não isso, tá certo? Por quê? Por que não isso? Porque tem uma radiciação aqui, ó, uma raiz aqui no denominador. E ele quer que você racionalize, porque até isso ele quer testar em você. Tá bom? Então você racionaliza e vai dar isso aqui. Agora, o que é que acontece? Segunda observação. É muito comum, se ele quiser a resposta em metros, se ele quiser a resposta em metros, é muito comum ele colocar aqui no enunciado, aqui, ó, tipo assim. Tá vendo esse enunciado? Aí ele bota aqui como fosse uma observação assim, ó. Ou nem como observação, ele bota só aqui, ó. Observação. Use raiz de 3 igual a 1,71, por exemplo. Porque raiz de 3 é 1,71 mesmo, né? Mas não pode ser 71, não. Ele vem embora por aqui, né? Mas geralmente a gente pega com duas casas decimais. Aí ele bota assim, ó, use. Por que ele diz isso? Porque ele sabe que quando chegar aqui, tem a raiz de 3, aí o que é que você vai fazer? Aí você já vai fazer assim, 80 vezes 1,71 dividido por 3. Aí você vai resolver isso aqui. Quando você resolver isso aqui, aí vai dar uma expressão em quê? Em metros. É isso? Vamos ver quanto é que é aqui, rapidinho. Deixa eu só botar aqui a calculadora. Uma coisa, pessoal. Estou fazendo assim para não perder tempo, viu? Mas essas operações, essas continhas aqui, vocês vão ter que fazer, treinar. Treinem isso aqui, treinem bem muito, viu? Por exemplo, multiplicação por número decimal, divisão por número decimal, esse tipo de coisa, porque lá na hora vocês não tem calculadora, né? Tá bom? Então aqui, ó, ficaria assim, ó. 80, enter, 1,71 vezes. Divide por 3, né? 3 divide. Pronto. Então a resposta é 45,60, né? 45,6. Então a resposta aqui, o D, vai ser 45,6 metros. Então, isso é a distância que a pessoa está da base do monumento. Beleza? Tranquilo? Então, isso é uma maneira como essa questão pode cair. A outra maneira como ela pode cair é essa aqui, ó. Cadê? Vou tirar a calculadora. A outra maneira é essa aqui, a 6. Começa 6, 7, né? Acho que eu fiz essa aqui, não foi? 80 metros, foi a 7. Questão 7. Pronto, vê só. Pega outra página. Pronto, questão 7. Tá vendo? É muito parecido. Vocês já fizeram, tudo bem, mas para treinar mesmo. A ideia hoje é para treinar mesmo, viu? Tá aqui, ó. Um turista está a 400 metros de distância da base de uma estátua e avista
o topo da estátua seguindo o ângulo de 45. Veja só, 45. Por que 45? Por que não 50? Por que não 75? 70? Porque eu tenho que fazer geralmente, nas questões geralmente aparece 30, 45, 60, porque são ângulos notáveis. Porque ângulo notável você tem como saber quem é seno, cosseno e tangente, entendeu? Pela tabela. Muito embora a gente está usando somente aqui tangente, mas vai ter situações, e dependendo da questão, em que vai ser o ângulo, o seno ou o cosseno de um desses ângulos, tá bom? Então vamos só fazendo o desenho também, da mesma forma, tá certo? Isso aqui, ó. Tá aqui a base. Deixa eu tirar isso aqui. É isso? Aí aqui o que é que você tem? O chão. Não é isso? Tá aqui. E ele disse que é o quê? Um monumento, né? Cadê? É uma estátua. Pronto. Cara, se é uma estátua, é um prédio. Pronto. Também. Aqui, ó. Vou botar uma janelinha aqui, outra aqui. E aqui eu vou botar uma porta. Pronto. Então a pessoa está aqui, ó. Vamos dizer que está aqui, sei lá, nesse ponto aqui. Está avistando. Esse tipo de questão cai muito, viu, pessoal? Por isso que a gente tem que treinar muito elas. Está avistando isso aqui, um ângulo de 45 graus. Tá vendo? Só que aqui ele está dizendo o seguinte, né? Está a 400 metros de distância. Está a 400. Então, esse cateto aqui, ó, adjacente, é 400. Falta esse cateto aqui, ó. Veja, desconsiderando a altura do turista, qual é a altura da torre, da estátua, né? Isso aqui é uma estátua. Bom, aí ele quer isso aqui, ó. Ele quer o H. Aí o que é que você vai fazer? Primeira coisa, primeiro passo. Primeiro passo foi desenhar, né? Para poder visualizar bem. Segundo passo é a tabela, entendeu? Aí fica aqui, ó, de novo, aquela história. 30, 45, para não se esquecerem mais, 60. Seno, cosseno, tangente. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz quadrada. Vou tirar essa raiz quadrada só dos números que não são 1, não precisa, e divide por 2. É claro, pessoal, que aqui raiz de 3 sobre 3, né? Aqui 1 e raiz de 3. É claro que aqui tem mais informações do que você precisa para isso. Tá bom? Porque por enquanto a gente está trabalhando só com tangente. Mas vai ter situações que vai ser sendo cosseno de qualquer um desses ângulos. Tá bom? Então aqui no caso, vamos lá, né? De novo, tangente. Porque o que é que eu tenho aqui? A tangente de 45 vai ser igual a cateto oposto a 45 dividido por 400, que é o cateto adjacente. Mas a tangente de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Não é isso? Tangente de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Lembrando, viu? Só que aqui, isso aqui é um ângulo reto, né? 90 graus. Bom, aquela história, né? Tangente de 45 é igual a tangente de 45. Isso quer dizer que h sobre 400 vai ser o mesmo que raiz quadrada de 2 sobre 2, não é não? Aqui, não é de... Eita, esqueci aqui, não foi? Raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. Pronto. Então, eita, desculpa só uma coisa aqui, falta de atenção. O pessoal gritou aqui na rua, acho que foi algum gol de algum time, não sei. Eu me desconcentrei aqui, ó. Vamos lá. Tangente de 45 não é isso aqui, né? Isso aqui é seno ou cosseno, né? Espera aí. Tangente de 45 é 1. Não, não, ó, 1, tangente. Aqui, ó. Aqui e aqui, não é isso? Você entra com esse aqui, entra com esse aqui, cruzou no 1. Então aqui é 1. Ah, agora sim, né? Aí vamos lá, produto dos meios pelos extremos vai ficar H igual a, aqui tem 1 também, né? H vezes 1, H, 400 vezes 1, 400. 400 o quê? Metros. Então, essa altura aqui é 400 metros. Então, só para que a gente observe aqui uma coisa, isso aqui é um triângulo, entendeu? Isósceles, não é não? Porque perceba que tem dois lados iguais, 400 e 400. Todo triângulo isósceles, isso aqui é mais conhecimento geral de geometria plana mesmo, viu, pessoal? Triângulo acho que é isósceles. Vai ter um acento aqui. Veja só. É todo triângulo, por exemplo, desse tipo aqui, ó. Vou botar aqui dois lados iguais. Faz de conta que é igual, pessoal, que eu não estou desenhando muito perfeito não, viu? Ó,
que isso quer dizer? Esse lado aqui é igual a isso. Ele tem, geralmente, dois ângulos iguais. Esse aqui é um ângulo diferente. Por exemplo, esse aqui é um ângulo beta. Então, tu tem alfa, alfa, e alfa são os dois ângulos iguais, e o beta é o diferente. E aqui é o lado diferente. Dois lados iguais, triângulo isósceles. Ele tem dois lados iguais, dois ângulos iguais. Beleza? Se fosse um triângulo, é o caso aqui, é isso aqui. Ó, porque vê só aqui, vamos lá. Tu tem 90 e 45. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre quanto? 180. Se aqui é 45, aqui é 90, aqui tem que ser quanto também? 45. Então bateu dois ângulos iguais, ó. Dois ângulos iguais, dois lados iguais, 400, 400. Ok? Triângulo. Vamos para o equilátero. Esse aqui é outro. Esse triângulo aqui, já, né? O equilátero, só para a gente não esquecer, tentar desenhar ele igual. Entendeu? Esse triângulo aqui, pessoal, ele tem os três lados iguais. Tá bom? Como é que a gente representa isso? Perceba que aqui onde está igual, eu botei dois tracinhos, né? Cruzando aqui. E o diferente um só. Aqui vai ser três assim, ó. De dois iguais. Esse lado é igual a esse, que esse lado é igual a esse. Isso aí tudo é alfa. Os três lados são iguais. Que é difícil dizer quem é alfa, né? 60, né? Porque se são iguais, e se a soma dos três tem que dar 180, então o alfa tem que ser 60. Não é não? Porque é 180 dividido por 3, 60. E o último triângulo, só por curiosidade aqui para a gente ver, tá bom? É o triângulo escaleno. É o triângulo escaleno, pessoal, que é o seguinte, a situação dele agora é assim, eu vou tentar desenhar, os três lados diferentes. Não, peraí. Os três lados diferentes. Faz de conta que a gente conseguiu isso, viu? Eita. Tem que acionar aqui a reta aqui do programa. Ó, faz de conta que são. Eu acho que até são mesmo isso. Vamos lá, então aqui, vamos dizer que esse é o maior, aí eu boto três tracinhos, aqui eu só boto dois, aqui um. Veja que três tracinhos é diferente de dois tracinhos, que é diferente de um. Ou seja, os três são diferentes. Os três lados são diferentes. Aqui esses dois são iguais, ó. 2 e 2, e um diferente. Aqui, ó, 2, 2, 2, então os três são iguais. Nesse caso aqui, os três ângulos também são diferentes. Alfa, vamos dizer que aqui é beta, e aqui é o ângulo teta. Tá vendo? Então aqui tu tens um beta diferente de um alfa, que é diferente do teta. Isso aqui é o triângulo escaleno. Três lados iguais, três ângulos diferentes. Isso aqui é o triângulo equilátero. Três lados iguais, três ângulos iguais. Isso aqui é o triângulo isósceles, tá certo? Dois lados iguais, dois ângulos iguais. Então, nesse caso aqui, um ângulo diferente. Nesse caso dessa figura aqui, já imaginou se ele pergunta? Entendeu? Classifique o triângulo formado pela figura, entendeu? Da questão, por exemplo. Além, né, dos 400 metros que você encontrou. Que ele podia colocar assim, a letra A, triângulo isósceles e 400 metros. Letra B, triângulo equilátero e 400 metros. Letra C, 500 metros e um triângulo escaleno. Vê só, tá entendendo? Aí por aqui você já mata a pau, pô. São dois lados iguais. Se aqui deu 400 e a distância que o cara tá é 400, por aqui eu já digo que é um isósceles. Os dois ângulos aqui também bateram iguais. Beleza? Então, só para a gente reforçar isso daí. Isso aí foi a questão 7, né? É uma continuação dessa outra daqui. Pronto. Agora, deixa eu ver quanto tempo falta para a gente aqui. Sabe aí, pai? Vê aí, acho que é meia hora falta, né? Pronto, pelo que eu estou vendo aqui. Isso, isso. Bom, então, deixa eu ver aqui. Voltando, pessoal. Ó, vamos ver se a gente começa hoje com essa lista aqui, ó. Que a gente conseguir fazer, tá certo? Isso aqui, ó. A princípio, o que é que acontece? É manipulação de expressão algébrica. Manipulação de expressões. O que é que acontece? É muito comum cair assim. Por exemplo, quando não cai a questão em si, de você simplificar a expressão e ver quanto é que vai dar, geralmente cai assim. Você arma a questão e no curso da resolução tem uma simplificação no meio. Entendeu? Uma simplificação de expressão algébrica, que aí você usa uma técnica de fatoração, que existem alguns, tá certo?
Veja, geralmente, pelo que eu vejo, no curso integrado, para o vestibular integrado, entendeu? Que é o ensino fundamental, a prova do nível ensino fundamental, que é um nível bem avançado, apesar de que é nível fundamental, entendeu? Ele geralmente dá qual é a fórmula, mas você fatora. Você usa a técnica de fatoração, entendeu? Você usa a técnica de fatoração e às vezes ainda mistura com radiciação e potenciação, como a gente viu na aula anterior. Mas, geralmente, quando é do subsequente, que é esse, entendeu? Que Giovana vai fazer, o que é que acontece? Ele muitas vezes não diz nem qual é a forma. Ele simplesmente chega e diz assim: simplifique essa expressão. Ou então, por exemplo, ele te dá uma questão, contextualizar ela, e na resolução, no curso da resolução dessa questão, entendeu? Aí tem uma expressão lá que você tem que fatorar para poder chegar à resposta. Então, mais ou menos esses são os níveis, as diferenças, as comparações. Um diz, mas você faz, digamos assim, entre aspas, né? No integrado, ele fala, diz o que é e mostra a fórmula, mas você fatora. No outro, a fatoração entra no contexto de uma questão, ele não diz qual é a fórmula, tudo, e mesmo assim você tem que fatorar. Mais ou menos isso, beleza? Quando é esse o assunto a ser abordado. Então, vê só o que acontece aqui. Existem várias formas. A gente está vendo aqui, ó. Né? Existe fatoração por fator comum, entendeu? Onde, por exemplo, tu pegas aqui, ó, você tem 9 e você tem 6. 9 e 6. Então, perceba que o número 3 divide os dois. Não divide? Então, eu posso puxar, era como que eu puxasse o 3 daqui e daqui, botasse para fora aqui de um parêntese. Aí fica 3. E por que aqui tem 2x mais 3? Porque é o seguinte, se você multiplicar o 3 por 2, vai dar quanto? Pelo 2x vai dar quanto? 6x. E se você multiplicar esse 3 por esse 3, vai dar quanto? 9. Tá vendo? Então, o que acontece? Isso aqui, tá vendo? É uma forma diferente de escrever isso. Mas eles são a mesma coisa. Eles são a mesma coisa. O que acontece? Você diz, pô, se é a mesma coisa, por que eu não deixo esse? Sabe por quê? Porque, assim, geralmente, para você resolver uma questão, você vai se deparar com uma expressão algébrica que facilita a resolução se você escrever assim. Por exemplo, vamos supor que aqui embaixo, né, na expressão, vou pegar isso aqui, ó. Deixa eu pegar só esse lado, só para te mostrar uma coisa aqui. Vamos supor que você tenha essa expressão aqui mesmo. Vou colocar ela aqui, certo? Aí vamos supor que você tem isso aí, ó, isso aqui mesmo. Né? Deixa eu escrever aqui, perdi minha caneta. Ah, encontrei, está aqui. Vamos supor, aí você tem 6x mais 9. E aqui embaixo na tua expressão, tu tem um 3. Vê só. Aí, aqui, perceba, não tem aqui, né? Só estou, assim, exemplificando. Então, você tem isso aqui. Aí, o que você vai fazer? Simplifica isso aqui por fatoração. Isso aqui é o método da evidência. Como 3 é o maior número que divide esse, é como se fosse um MDC. O máximo divisor comum. É o maior número que divide esse, então eu puxo o 3 para fora. Abro aqui, e agora eu faço 3 dividido por 6, 2. Como tem um x, ele fica aqui, ó. Mais 9 dividido por 3 dá quanto? 3. Aí fica assim, ó. Aí aqui vem esse 3 aqui debaixo da expressão. Aí, perceba, olha só, quando está escrito assim, aí eu posso cortar esse com esse. Não. Quando está escrito assim, eu posso cortar. Aí quem é a resposta? 2x mais 3. Fica assim. Mas veja, mas se você for resolver por aqui só, por aqui, olhando só isso aqui, como é que eu vou cortar? Eu não consigo. A expressão fica meio assim, pesada, sem necessidade. Veja que isso aqui é mais pesado do que isso aqui. Não é não? Aí perceba que a maneira de você simplificar é por uma técnica de fatoração. Aqui eu fatorei a expressão do numerador, aí gerou de tal forma que eu posso cortar. Isso acontece direto, o tempo todo. Porque a ideia deles é testar a sua habilidade, tá entendendo? Algébrica, de você saber fazer essas coisinhas. Só que não só tem essa técnica, essa aqui chama-se fatoração por evidência, né? Mas também tem esse nome aqui, né? Que ele diz, né? Fator comum. Por que fator comum? Porque o 3 é o fator comum. O 3 é o fator comum aos dois números, aos dois quocientes aqui, desculpa, aos dois coeficientes aqui, ó. É comum ao coeficiente 6 e é comum ao coeficiente 9. É o 3. Por isso que é fator comum. E por que a gente chama também, não, fatoração por evidência? Porque eu evidenciei ele aqui, ó.
botei ele para fora, entendeu? Da expressão. Mas veja que essa expressão aqui é a mesma que essa. Então a ideia o tempo todo é isso, é eu reescrever a mesma coisa de modo diferente. A ideia é sempre isso. Então isso aqui, ó, é um exemplo como é que se diz, fator comum. Essa fatoração aqui, ó, por agrupamento, ela nada mais é de como se fosse assim, essa de cima, fator comum, só que aplicado duas vezes em vez de uma só. Porque vê só aqui, se você olhar aqui, ó, AX mais AY mais BX mais BY. Se você olhar aqui os dois primeiros, as duas primeiras parcelas aqui, ó, os dois primeiros fatores aqui, ó. Tu tá vendo que o A tá aqui, o A tá aqui? Então eu puxei ele para fora do parênteses. Aí fica assim, ó. Por quê? Se eu multiplicar o AX pelo AY, eu volto a ter isso aqui. Então, isso daqui é a mesma coisa que isso. Beleza, então isso aqui foi o primeiro. O segundo, vê aqui, ó. Tá vendo que o B e o B tá se repetindo aqui, aqui. Se repete. Então eu posso puxar o B para fora, como eu fiz aqui, ó. Puxei o B para fora, tá vendo? Porque se eu multiplicar BX por B por X, fica BX. Se eu multiplicar o B pelo Y, fica BY. Então, tanto faz. Isso quer dizer que essa expressão aqui é igual a essa. Beleza, Alex, mas vê só. Se você olhar agora direitinho, essa daqui que você utilizou, o primeiro agrupamento, né? Desculpa, o primeiro evidência e depois a segunda evidência, não está vendo não que o XY se repete aqui, aqui, aqui e aqui. Então eu puxo ele para fora também, aí fica assim, ó. Veja. Se você agora multiplicar esse binômio por esse binômio aqui, você volta a ter essa expressão aqui, ó, a inicial de novo. Mas o que acontece? Por que muitas vezes é melhor assim? Porque dependendo do denominador aqui da fração com quem eu quero cortar, pode ser que esse daqui corte ou esse daqui, ou até mesmo os dois. Pode ser que isso aconteça. Então, por isso que é melhor fazer assim. Veja, nos exercícios, a gente vai entender isso melhor. Tá certo? Vamos ver isso aqui, ó. Também a mesma coisa, só que isso aqui é um outro tipo de fatoração. É a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Alex, danado é trinômio quadrado perfeito. Cara, é aquela história, não sei se vocês já viram isso. Acredito que sim, né? Mas vou puxar do fundo do baú, que é do fundo da memória. Que é aquela história que a gente diz assim, ó. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Tá vendo? É sempre isso, que eu vou mostrar isso também na resolução da questão. Então, eu posso escrever assim, eu posso escrever assim. Tanto faz. Isso aqui é a mesma coisa. Se você pegar isso aqui, você desenvolve ela. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. A gente vai ver o que é. Ó, fatoração da diferença de quadrados. Essa daqui foi aquela da questão do IF, que a gente viu. Foi essa daqui, ó. Só que foi o que ele fez. Ele praticamente botou isso aqui. Ele disse assim, ó, pessoal, use isso aqui, ó, use isso aqui, entendeu? Já no sequenciado, para o curso de tecnólogo, ele não vai dizer assim, ó, use isso aqui. Não, ele não vai fazer isso. O que ele vai fazer é o seguinte, ele joga a questão, vai normal, e na prática você vai identificar o que é e vai usar. Então, geralmente a diferença está por aí, beleza? Isso aqui é um outro também, fatoração do trinômio de segundo grau. A gente vai ver também como é esse daqui. Uns dão menos trabalho, outros dão menos trabalho, entendeu? Mas a gente vai ver tudo isso aqui, já nos exercícios, tá ok? Faltou aqui ainda um cubo da soma e cubo da diferença, viu? Mas eu vou ver também tem um exercício sobre isso, já coloquei, embora não está aqui. Mas tudo bem, a gente vai ver isso aí, eu vou mostrar para vocês também como é que faz. Mas, veja só, a princípio, talvez não esse aqui de fator comum, é bem simples. Mas nos demais aqui, vocês vão ver que aqui a prática é que faz o monge, né? O hábito faz o monge. Então, assim, vai ter uma hora que você vai olhar para essas expressões e de cara que você já vai identificar qual é como é que se diz, o tipo de fatoração que vai ser usado e já vai até de cabeça já fazer esse cálculo. Não é bem um cálculo, não é só um procedimentozinho. Só em olhar. E você já vai simplificar todas essas expressões aqui, ó. Você consegue simplificar. Eu botei os gabaritos aqui também, ó. Tá? No final tem. De todas elas. Mas vamos começar para não perder mais tempo com isso, tá bom? Deixa eu colocar, coçar aqui o olho, tomar um gole de café. Pronto. Então, vamos para o exercício, para a gente não perder mais tempo. Deixa eu pegar esses três aqui. Essas 5 primeiras expressões, tá bom?
Isso daqui, pessoal, vocês vão ver, viu? É prática, viu? É prática. Deixa eu puxar aqui uma outra página. Ficou muito grande, né? Deixa eu deixar assim. Pronto. Então, vamos lá, para a gente não perder tempo. Percebam aqui uma coisa. 8, né? 4 e 8, né? Então tem essa primeira expressão aqui, ó. Aqui eu já sei que é fatoração ou fator comum, porque está sendo dito. Está entendendo? Mas quando você está prático nisso, mesmo sem falar, você já sabe o que é também. Você vai saber o que é. Então, vê só. Na prática, o que é que tu vai fazer aqui? Poxa, eu estou vendo que tem 4, estou vendo que tem 8. E 8, né? É múltiplo de 4. Então, eu posso puxar pelo 4. Mas se você quiser fazer no passo a passo, tu pode fazer assim também. Ó. Lembra aquela técnicazinha que a gente utilizava em MMC? Né? Mas MMC de quem? Bota aí de 4 de 8. Ah, mas Alex, eu sei o seguinte: se o MMC, se o 8 é múltiplo de 4, o MMC vai dar 8. Todo MMC onde um número é múltiplo do outro é o maior. Vamos lá, vamos ver o seguinte aqui como ficaria. 4 e 8, não é isso? Aqui você bota 2. Né? Aí fica 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. Perceberam que esse 2 dividiu, os dois, dividiu. Deixa ele quietinho aqui. Deixa ele marcadinho. Bota de novo, 4. Entendeu? Aí esse 4 aqui vai dar, desculpa, 4 não, 2. Aí 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Percebeu que esse 2 também dividiu os dois? Dividiu, beleza, tranquilo. Deixa ele quietinho. Por que agora? Só pode ser por 2, né? Para ficar 1 em 1. Por 2. Aí fica aqui, ó. Esse aqui já é 1, repete ele aqui. E 2 dividido por 2, 1. Beleza. Tira o MMC agora. Vamos ver quem é. 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, ó, o MMC é 8. Mas eu já sabia. Por que eu já sabia? Porque 8 é múltiplo de 4. Esse 8 aqui é múltiplo desse. Então eu já sabia, tá bom? Mas só que isso ainda não resolve o que eu quero. O que é que resolve o que eu quero? O que eu quero, na verdade, não é o MC. Foi bom para treinar MMC só, isso, de 4 e 8. Que eu sei que dá 8, porque 8 é múltiplo de 4. Mas isso foi provado aqui também, tá bom? O que eu quero é o MDC. Eu não quero o mínimo múltiplo comum, eu quero o máximo divisor comum de 4 e 8. Pessoal, desses 3 2 aqui, qual foi o que dividiu tudinho? Foi esse aqui e esse. Acho que eu escutei alguma coisinha. Acho que é 15 minutos. Tudo bem. Beleza. Bom, a gente vai só dando uma introdução nesse assunto, tá bom? Mas a gente vai conversar com mais força na aula que vem. Beleza. Então, vê só. Cara, esse 2 aqui não dividiu os dois. E esse também. Mas esse aqui não, porque esse aqui já era 1, não dividiu. Mas multiplica 2 vezes 2 dá quanto? 4. Então, 4 é MDC. Então perceba que numa operação só que você calcula o MMC, você já descobre o MMC e o MDC. Isso é sempre. Sempre isso acontece. Está entendendo? Veja, mas quando você está fazendo isso direto, você está prático a tal ponto de dizer assim, não, não preciso fazer isso aqui nada não. Estou vendo que é 4, cara, porque 4 aqui é o maior aqui e tudo. Né? Aí o MDC é 4. Não, mas tudo bem, puxa para fora o 4. Então fica 4x mais 8 igual a 4. Aí aqui dentro vai ficar o quê? Vê se vocês concordam comigo. X mais 2. Por que raios x mais 2? Porque se você multiplicar 4 por x, vai dar quanto? 4x. Mais, se você multiplicar 4 vezes 2, 8. Aí voltou a ter essa daqui. Ó. Então, toda vez que você faz de trás para frente, se der a mesma coisa, então porque você evidenciou corretamente. Você fatorou corretamente. Ok? Poderia fazer assim também. Ó. Vamos lá. A expressão original não é essa. Não é isso aqui. Entendeu? Quem foi o MDC que você encontrou? 4. Aí tu faz assim. Ó, pega esse 4. Essa primeira parcela aqui, divide por 4. Mais esse 8 também divide por 4. Vai dar quanto aqui? Tu vai cortar esse com esse, vai ficar x, né? Mais 4, 8 dividido por 4, 2. Percebeu que isso aqui é essa expressão aqui? Tá vendo? Pode fazer assim também, se quiser. Pode fazer de várias maneiras, entendeu? O fato é que isso aqui, 4x mais 8, é o mesmo que 4
x mais 2. Entendeu? Vamos treinar muito isso, pessoal. Muito isso. Mas claro que a gente vai treinar muito isso, mas tem muita coisa também para a gente fazer, inclusive voltar lá na potenciação e radiciação, antes de seguir com o assunto, viu? Eu deixei de fazer a questão de equação que envolvia uma equação de segundo grau juntamente com geometria plana, tá bom? Mas por aqui a gente já começa a dar uma pincelada também em equação de segundo grau. Isso também vai aparecer. Vamos lá, segunda questão. 6y menos 12. Ó, pessoal, tu pode fazer isso aqui tudinho, ó, se quiser. Tá entendendo? Mas aqui, para ser mais prático, eu estou vendo que o 12 é múltiplo de 6. Não é? Então você repete 6. 6 igual a y menos. Vamos lá. Como é que ficaria aqui? Tu vai dividir isso aqui por 6, né? Então fica 6x, desculpa, 6y dividido por 6 dá y. E 12 dividido por 6 dá quanto? 2. Não é isso? Faz agora a conta de trás para frente. Vamos lá. Vai ser esse vezes esse, depois esse vezes esse. 6 vezes y, 6y. Menos 6 vezes menos, né? Menos 2, 12. Voltou ao que era ou não voltou? Voltou. Se voltou ao que era, então isso aqui está certo. Entendeu? A ideia é essa. Ah, mas Alex, eu preferia ver esse MMC aí se materializar de fato. Então vamos lá. O MDC. Tu vai fazer agora o MMC. Esse procedimento aqui, ó. Cadê? Quanto é? 6 e 12. Porque são os coeficientes que eu tenho. Tá bom? Então, 6 e 12. Aqui. Aí o que é que tu vai fazer? Vamos lá. Sempre começa por 2, né? Que é o menor. Por 2. 6 dividido por 2, 3. 6 dividido por esse 12 aqui, né? Dá 6. 6 não, 12 dividido por 2, desculpa. 6 por 2 dá 3. 12 por 2, 6. Perceba que o 2, esse 2 aqui, dividiu os dois e deu valores exatos. Não é isso? Então já guarde ele, mas continue. Por 2 de novo. Por 2 aqui, 3 não é divisível, então você repete o 3. E por 6 aqui, esse por 6 fica quanto? 3. Tá vendo? Mas veja que esse 2 aqui, ele só dividiu 6, não dividiu 3. Então esse não entra no cálculo do MDC. Beleza. Ó, o que é que falta agora? Por 3, né? Por 3. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. MMC. Vamos lá. Sim. Aí perceba que esse 3 realmente dividiu os dois aqui. Dividiu esse 3 e esse 3, que são iguais, né? Então, esse também entra, né, na história. Vamos ver agora. Primeiro, MMC. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Beleza, 12. Eu já sabia. Por que eu já sabia que era 12? Porque 12 é múltiplo de 6. Beleza? Ok. Vamos para o MDC. MDC. Né? De 6 e 12. Dá quanto? Vai ficar esse 2 aqui vezes esse 3. Dá quanto? 6. Eu já sabia, porque eu já tinha visto aqui. Tá bom? Isso aqui é mais para tirar a prova. Questão 3. Você pode fazer isso aqui se quiser com todos, tá certo? Mas na prática você vai ver que é mais uma perda de tempo. Não perda de tempo, é bom para você exercitar. Tem que fazer mesmo, realmente. Mas na prova, é para você fazer assim, já olhando. Por exemplo, esse aqui, ó. 10A mais 15B. Então, vê só. O número que eu vou puxar para fora, aqui, o maior deles que eu posso puxar é o 5. Veja, se eu puxar o 10, divide o 10 mais 1, divide o 15. Se eu puxar o 15, divide o 15 mais 1, divide o 10. Mas se você puxar o 5, ele divide os dois. Porque, vê só, 10 dividido, né? 10A dividido por 5 vai dar o quê? 2A. Não é isso? Mais 15B dividido por 5 vai dar 3B. Pronto, tá aqui, ó. Já feito. Tá bom? Ah, mas eu quero tirar a prova. Então vamos tirar a prova. Vamos lá. Esse aqui vezes esse e esse vezes esse. 5 vezes 2A, 10A. Mais 5 vezes 3B, né? 15B. Veja como bateu com esse aqui. Isso quer dizer, então, que este daqui está ok. Esse está certo. Vamos para esse aqui agora. Esse tem uma pequena novidade, viu? 9x2 menos 3x. O que é que acontece aqui? Vê só. Perceba que eu tenho um número que eu posso dividir os dois. O maior de todos é quem? É o próprio 3. Se você fosse tirar um MMC aqui,
vai ser 9, porque 9 é múltiplo de 3, tá bom? E o MDC aqui, estou vendo que é o próprio 3, porque o 3 divide esse 3, é o maior que divide esse 3, é o maior que divide o 9. Beleza? Então, o que é que você vai fazer? Puxa 3. Mas você percebeu que o X está aqui também? Não. Ele está aqui, que é o mais comum, viu? Ter não só número, mas letras também, que é o mais comum. Aqui não, aqui era A e aqui era B, mas aqui não é X e é X. Sabe o que acontece aqui, quando isso acontecer aqui? Aí você vai pegar o X de menor expoentes. Que é o de menor expoente? X ao quadrado ou X a primeira aqui? É só X a primeira, que é o de menor expoente. Pronto. Feito isso aqui, ó, agora você abre o parênteses. Perceba que entrou em evidência não apenas o 3, que é o maior que divide os dois, mas também o X, entendeu? Pegando aquele X de menor expoente. Aí aqui, como é que você vai fazer agora para fatorar? Aqui vai ficar assim, ó. Vai pegar esse 9, x2, a terceira. Aí vamos lá. Número com número, letra com letra. 9 dividido por 3, 3. Né? X2 dividido por x vai ficar o quê? Isso aqui é uma divisão de potência da mesma base. Repete-se a base e subtrai-se os expoentes. Fica 3x, não é isso? Somente assim, ó, 3x. Ou seja, aqui vai ficar 3x também, ó. 3x. Menos 1. Por quê? Porque perceba que é igual, isso aqui é igual a esse, ó. Vê só, isso aqui quanto é? 3x. E aqui quanto é? 3x. Ora, como são iguais, 1. Ficou isso aqui. Pronto, então aqui já está fatorado. Então, como é que seria? Vamos lá, vamos tirar a prova. Vamos lá. Esse aqui vezes esse, e depois esse vezes esse. 3 vezes 3, 9. X vezes x, x ao quadrado. Repete-se a base, somos expoentes, não é isso? Menos, que é esse menos aqui, 3x vezes menos 1, né? Vezes 1. Aqui, aí fica, adivinha? 3x. Acabou. Tá vendo? Bateu certinho, igualzinho, tá bom? Então, vejam só. Acho que falta bem pouquinho agora, né? Na aula que vem, eu vou dar um vapor aqui, uma carga, viu? Cadê? Nesses exercícios aqui, a gente fez até o 4, né? Olha o que a gente tem para fazer. Vamos dar uma carga aqui, vocês vão ficar emocionados, hein? O negócio vai ser bom. Aí, também eu vou ver se volto de novo para ver algumas operações com potenciação e radiciação, tudo misturado, e depois a gente dá uma carga nisso daqui. Aí, depois que dá uma carga nisso aqui, aí eu vou resolver a segunda prova da escola técnica, que foi a do ano passado. Já estou com ela aqui. Vou resolver, e aí a gente vai identificando nessas provas quais são os assuntos que estão sendo cobrados. Vocês vão ver que muitos deles já é o que a gente está vendo, que vai facilitar em muita compreensão. Tá certo? E outros não, principalmente com geometria plana, que geralmente o que acontece? Na escola que a gente estuda normal, tanto primeiro grau quanto segundo grau, eu percebo que geralmente se explora muito pouco disso. Tanto geometria plana, como geometria analítica, geometria espacial. Mas geralmente a escola técnica ele se resume à geometria plana. Tá certo, pessoal? Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos ficando hoje por aqui. Deixa eu ocultar isso aqui, interromper o compartilhamento. Ok? A gente vai ficando hoje por aqui. Tá bom? Falta 5 minutos, né? Beleza. E a aula que vem a gente continua como a gente fez aqui agora, tá bom? Agora, deixa eu dizer uma coisa a vocês. A aula da gente estava sendo quinta-feira, não foi? Eu vou mudar para quarta-feira, tá certo? Por conta de língua de igreja aqui e tudo, né? Aí eu vou mudar para quarta-feira. Então, 7 às 9 na quarta-feira, tá certo? E sábado é isso mesmo que a gente viu, de 4 às 6, 6 e alguma coisa, tá certo? Porque hoje a gente começou um pouco mais atrasado, tudo, né? Mas geralmente de 4 às 6. Tá bom, pessoal? Então, fica combinado assim. Essa aula está gravada, Danilo está gravando a aula. Depois que ele renderizar aqui a aula, eu peço para ele enviar para vocês tudinho. Eu vou fazer o seguinte, viu? Eu vou pedir para Danilo fazer um grupo, tá bom? Um grupo só da gente, para a gente trabalhar aqui com essas aulas, tá certo? Então ele pode botar, inclusive, o link, né? Da aula, do material, de tudo que a gente fizer, ele bota no grupo e aí a gente vai trabalhando em cima disso. Valeu? Bom, pessoal, então por hoje, tá certo? É isso aí. Oi, Danilo, fala aí, cara, o que tu quer? Beleza, então. Essa ideia do grupo foi muito boa, mas, Catarina, depois pede
Pra Lucas mandar o teu número pra Painho, que Painho manda pra mim. E a mesma coisa também com Giovana. Manda pra Painho que tu manda pra mim. Beleza, Eu tenho, eu ela peço tem. pra ele mandar. Certo, perfeito Tranquilo, então. tranquilo. Além Então, o disso, Giovana eu tenho, né? Agora, tem? não. Mas pode ser esse Giovana de Rafael, não tem problema não, viu? Por mim, viu? Sem problema algum. Pode ser o de Rafael mesmo, não tem problema não. É, E de porque é só. Catarina é bom, Catarina, que seja o teu, vice, porque para não misturar os assuntos que eu converso com o Lucas, sabe? Que a gente conversa outras coisas também, coisas interessantes, entendeu? Que não pode, Uhum. que ele não pode falar no grupo, tá certo? É cada assunto que, Tá. meu Deus do céu. Pronto, tá bom então, beleza. Bom, então é isso aí, pessoal. A gente se vê quando é, deixa eu ver, quarta-feira às 7 da noite, valeu? Mas vamos conversando, viu? Qualquer dúvida de questões de resolução da escola técnica, vocês entrem em contato comigo mesmo fora aí fora do horário de aula, viu? Que a gente vai desenrolando essa guerra aí. Abraço, pessoal, todo mundo aí. Boa noite e bom final de semana para vocês aí, tudinho. Certo, Giovana? Mais vezes, sem problema, querida, sempre sem problema. Tá bom. Valeu? Pessoal, boa noite então a todo mundo Boa aí. noite, pessoal. Tchau. Bons estudos, falou. Boa noite. Tchau. Boa noite.